Olá, caríssimos! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa disciplina de Tecnologia de Processos. Na aula de hoje nós vamos tratar o processo de laminação. Vamos conhecer quais são os seus métodos, quais são as ferramentas empregadas, como que se dá esse processo de deformação do metal, tanto a quente quanto a frio. Vamos conhecer um pouco mais desse processo, que é um processo tão importante aí para a indústria metalúrgica, ok? Sigamos então para a nossa aula. É preciso entender, então, do que se trata o processo de conformação mecânica. O processo de conformação mecânica é o processo mecânico de fabricação onde se obtém peças tanto semi-acabadas como acabadas através da compressão de metal sólido, ou seja, através da deformação desses metais, utilizando de uma temperatura controlada, que pode utilizar um molde matriz ou não, né? E utiliza então essa deformação plástica do material. Ou seja, o material ele pode sofrer uma deformação elástica, no qual ele voltaria à sua forma original, mas o grande importante, o grande foco da conformação é a deformação plástica, pela qual o material toma a forma em que lhe é aplicada a deformação, ok? Então, com isso, consegue-se estabelecer a forma desejada do material, a forma do produto. É através, então, desse material, é através desse processo que nós estudamos a conformabilidade, ou seja, qual que é a possibilidade desse material ser trabalhado, dele ser conformado, dele receber essa deformação e realmente aplicar essa deformação. Então, é essa capacidade e por deformação plástica, nós entendemos então essa mudança na forma do material, tá? Então é através de um determinado processo de conformação que se mantém as propriedades do material, mas altera-se a sua forma, estrutural, ok? Não mudando a microestrutura, mas mudando a macroestrutura do material, certo? Então, quais as características básicas a gente pode entender dentro dos processos de conformação? Primeiro que eles alteram a geometria do material. O material não mantém mais a mesma geometria, ok? E para poder realizar esse processo é utilizado de forças e de ferramentas, ok? Então você precisa de uma ferramenta que possa dar forma ao material e você precisa que essas ferramentas sejam utilizadas por métodos de força, tá? O trabalho pode ser tanto a frio quanto a quente, lembrando que quando realizado a frio, acontece o encruamento do material e esse encruamento, quando chegado a determinado limite, é preciso então fazer uma recristalização do material para manter então a sua maleabilidade, a sua ductilidade, certo? Outra coisa que precisa se denotar é que se alteram as propriedades mecânicas do material. O material que passa por um processo de conformação, ele não tem mais a mesma propriedade mecânica que ele tinha antes da deformação, certo? Ou seja, alteram sua rigidez, entre outras propriedades dele. Uma coisa importante é que, como todo processo, é um processo que agrega valor, né? O material que passa por um processo de conformação, ele não tem o mesmo valor passar pelo processo, tá? E ele dá a possibilidade de utilização com outros processos. Então, quando você faz uma conformação, você não tem o seu produto na sua forma final. Você pode realizar outros processos para obter tanto somente parte do produto, quanto para obter quase que o produto inteiro, utilizando essa deformação simplesmente como a primeira parte do processo de produção, ok? Vamos então seguindo aqui para entender um pouco mais e vamos estudar o processo de laminação. No processo de laminação, trata-se de um processo de conformação mecânica pela qual um lingote de metal ele é forçado a passar entre dois cilindros que giram em sentidos opostos, ok? E esses cilindros, então, eles
exercem força sobre o lingote, e exercendo essa força, eles utilizam da força de atrito para que o lingote passe entre esses cilindros e sofra dessa forma uma deformação, ok? Então, numa definição aí mais rápida, eu deixei por escrito, é o processo na qual se obtém uma espessura menor de determinado metal pela deformação ao passar entre rolos giratórios, entre cilindros giratórios, tá bom? Então, uma coisa importante que a gente precisa notar no processo de laminação é que quando você altera a espessura, quando você altera qualquer material em uma determinada medida, seja uma medida longitudinal, seja uma medida transversal ou vertical, as outras medidas elas sofrerão também alterações. Então, no metal, quando você passa ele pelo processo de laminação, você procura diminuir a sua espessura. Nós vemos ali pela letra E maiúsculo que tem no desenho acima, tá? E quando você altera essa medida, você vai ter então uma espessura menor, mas ao mesmo tempo você vai ter um aumento tanto na largura, que é determinada ali pela letra L, que antes de passar pelo rolo é um L minúsculo, e depois que passa pelo rolo está ali o L maiúsculo, porque ele aumenta de tamanho nessa largura, como também aumenta a dimensão de comprimento do metal, tá? Isso precisa ser levado em consideração, porque dessa forma se consegue a redução da espessura com cada passe que se faz na laminação. Esse é o nome que se dá por cada vez que o material passa pelo rolo, chamado de passe. E ao passar pelos cilindros, o material então ele vai sofrendo essa deformação, que é uma deformação plástica. Por causa disso, ele vai ter essa redução na espessura, vai ter um aumento na largura e no comprimento. É também importante frisar que, como a largura é limitada pelo tamanho dos cilindros, o aumento no comprimento vai ser sempre maior do que o aumento que vai se ter na largura, tá certo? Ainda precisa se denotar que esse processo é um processo que pode ser feito tanto a quente quanto a frio, tá bom? Vamos seguir aqui um pouco mais e conhecer um pouco do processo, tá? Aqui nós vamos ver agora algumas imagens de um lingote que ele acabou de ser forjado, ok? Então ele vem passando pelos rolos, ele possivelmente passou por um primeiro processo de laminação que deu a ele essa forma quadrada, tá bom? Seguindo então, esse material ele vai passar pelo primeiro rolo, achatando um pouco o material, aumentando então a sua largura, diminuindo a sua espessura e aumentando também o comprimento dele. Nós, quando continuamos pelo processo, ele também vai passar por outros rolos, diminuindo ainda mais a espessura, tá? Aqui embaixo nós temos então, quando a laminação a quente termina, é formado então um rolo do material com ele ainda quente para depois ele passar pelo processo de resfriamento, que normalmente é um resfriamento feito a um longo período, então ele não acontece de forma rápida. E depois disso ele ainda pode passar pela laminação a frio. Na laminação a frio o rolo é novamente aberto e ele começa então a passar por novos rolos, por uma nova compressão, diminuindo ainda mais a sua espessura e formando essas bobinas aí de metal laminado, tá bom? É só para conhecer um pouco mais, para a gente ver um pouco de imagens e entender um pouco mais então como que se dá esse processo. Como que são então as ferramentas, os laminadores que atuam no processo de laminação, tá? Os laminadores, que são as ferramentas do processo, tá? Eles se tratam de um rolo cilíndrico, tá? O processo ele pode ser realizado então com um laminador duo, onde são simplesmente dois rolos, eles vão girar em sentidos opostos para que possa então pelo atrito fazer com que a chapa passe através deles. Entendeu? Então, o atrito é o que vai forçar esse material a estar passando aí entre os dois rolos e sofrendo assim a deformação e a conformação, né, na espessura desejada.
ok? O laminador duo, então, ele tem essa função, ele vai girar sempre no mesmo sentido, fazendo com que o material passe e realize esse processo, né? Durante um processo aí de laminação, existem vários laminadores duos que vão fazendo essa compressão várias vezes do metal. Pode ser utilizado também um laminador duo reversível, no qual ele pode utilizar para passar o material, fazendo então a diminuição da espessura, e depois ele pode puxar o material de volta, diminuindo ainda um pouco mais a espessura, fazendo então com que esse material, em cada passada, tanto na ida quanto na volta, sofra as deformações desejadas, ok? Então é possível reverter o sentido de rotação dos rolos, nesse caso aqui. Temos também o laminador trio. O laminador trio ele pode ser utilizado para realizar processos em 2 estágios. Você pode estar utilizando para fazer processos tanto na parte superior quanto na parte inferior. Então você consegue fazer com que ele passe o material em determinada espessura, utilizando um rolo superior, e o rolo mediano ele consegue trabalhar tanto com o rolo superior quanto com o rolo inferior. Tá bom? O que nós temos mais aqui? Nós temos o laminador quadro, e nesse caso aqui, o laminador ele é utilizado com 2 rolos principais, que são os rolos que fazem o contato com o material, tá bom? E ele utiliza 2 rolos de apoio. Esses rolos de apoio, ou cilindros de encosto, eles conferem uma rigidez no material, tá bom? Aqui nós temos, finalmente, o laminador chamado de Senzimir. Ele utiliza o mesmo processo do laminador quadro, ou seja, ele utiliza 2 laminadores principais e em volta desses laminadores principais colocados então laminadores de apoio, que eles fazem então que eles mantêm o esforço do laminador principal, mas por não estarem em contato direto com o material e por passarem por refrigeração, eles vão ter um desgaste muito menor do que o laminador principal. Então o laminador Senzimir ele é um laminador muito mais caro, ok? Mas ele é utilizado para dar principalmente para ser utilizado quando o material tem tolerâncias muito rígidas, entendeu? Quando é um material que precisa ser laminado em medidas muito precisas. Então o laminador Senzimir consegue garantir essa laminação com medidas mais precisas, ok? Nós vemos aqui então, por exemplo, um exemplo de laminador Senzimir, onde ele tem tanto os rolos superiores quanto inferiores. Olha que interessante. E se a gente parar aqui para contar os rolos, ele tem mais rolos do que o desenho mostrado. Vamos ver aqui, ó, nós temos um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto na primeira linha de apoio, ok? Seguindo aqui nós temos um quinto, um sexto e o sétimo na segunda linha de apoio. Na terceira linha de apoio nós vamos ter mais 2 e o laminador que vai conformar o material é apenas esse daqui. Então são ao todo aqui, são 10 rolos para poder conformar esse material. Imagine que todos esses rolos todos esses cilindros estão dando apoio para poder, para que a compressão seja feita de forma distribuída em todo o material, para que os esforços não fiquem concentrados apenas de um lado ou em pontos aonde o laminador pode falhar. Entendeu? Uma vez que você tem todos esses rolos de apoio, todo esse processo ele é praticamente diluído nesses rolos. Todo o esforço é diluído nesses rolos. Entende? Aqui nós temos também os laminadores universais. Os laminadores universais, eles combinam então esses conjuntos de tanto cilindros horizontais quanto cilindros verticais, porque assim eles conseguem manter tanto a espessura quanto eles conseguem manter uma medida na largura.
tá certo? Eles são muito utilizados, tá bom? E quando a gente estuda esses laminadores, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, eles funcionando na prática. Olha como é a estrutura de laminação. Você tem que ter uma estrutura bem rígida, uma estrutura forte, para poder estar então distribuindo todos esses esforços. Você tem a chapa que ela passa quente, então laminando, ok? Entre esses primeiros rolos. Mas nós temos aqui também a chapa. Então nós podemos ver aqui também os laminadores verticais, ok? Ou seja, esses cilindros verticais que ajudam a apoiar o material, mas também a conformá-lo na direção aí, no sentido da largura, para que ele mantenha então tanto a espessura quanto a largura. Repare que esse laminador é um laminador reversível, porque a chapa, tanto quanto ela passa na primeira vez, depois ela passa laminando na vertical e em seguida já fazendo a laminação na horizontal. Isso daqui é a prática acontecendo, tá? Esses vídeos aqui foram extraídos de uma empresa que faz laminação. Inclusive, aqui no final do vídeo eu vou estar colocando um card para vocês poderem conhecer mais a fundo aqui essa empresa e poder conhecer também esse vídeo que consegue trazer exemplos mais próximos aí para a gente entender como se dá o processo, tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender sobre os laminadores é entender quais são os materiais utilizados, então, na laminação. Uma das coisas que a gente precisa saber sobre os laminadores é que os materiais deles, eles precisam ter determinadas propriedades. Eles precisam ter, então, uma dureza mais elevada. Isso significa que, necessariamente, eles também vão ter maior resistência ao desgaste. Ok? Ele precisa ter uma resistência à tração, ok? Já que ele sofre forças de compressão e de tração, tá? Eles precisam também ter maior rigidez e tenacidade, tá? Então, dos materiais que podem ser utilizados para a fabricação dos laminadores, nós temos o ferro fundido. O ferro fundido é um material que ele é mais utilizado em laminações de desbaste. Por quê? Porque ele não consegue dar o acabamento necessário ao material. Por ser um material que tem que ele pode ter possibilidade de obtenção de superfícies mais duras, ele é muito bem utilizado, ele é bastante até utilizado na indústria, ok? Mas ele tem núcleos mais frágeis, o que faz aí com que ele não consiga dar a forma ideal para o material, sofrendo também certo desgaste e tendo assim também um menor custo de produto, podendo ser mais facilmente encontrado. Fora o ferro fundido, nós vamos ter o aço fundido, tá? O aço fundido, ele é um material que ele pode ser já utilizado em laminações de blocos e perfis, onde se utiliza um perfis onde pode ser utilizado na laminação de perfis com fendas mais profundas, ok? Onde não pode ser utilizado o ferro fundido devido ao seu desgaste, tá? Então no aço fundido você consegue fazer essa utilização. Ele já tem um custo que pode-se dizer de intermediário, né? Ele é um custo um pouco mais elevado do ferro fundido, mas também não é um custo tão alto. Então ele é bastante até difundido. Ele precisa então ser utilizado com propriedades mecânicas necessárias aí. Ele precisa ter entre 65 a 70 kg força por milímetro quadrado, mais ou menos uns 700 aí, megapascal de resistência, ok? De resistência à tensão, e ele precisa ter um alongamento que vai entre 10 a 12%, tá bom? Esse é o aço fundido mais utilizado na indústria da laminação. Mas quando você precisa de uma laminação mais precisa, de uma laminação
com melhor acabamento, você vai utilizar o aço forjado, tá bom? O aço forjado ele consegue melhores propriedades mecânicas, tá bom? Então ele é utilizado na laminação de produtos com secções mais finas, ou seja, ele pode ser utilizado principalmente na laminação a frio, e ele precisa ter determinados tratamentos térmicos para obter as propriedades necessárias. Entendem? Então essas propriedades aí só podem ser alcançadas com esses tratamentos térmicos. Normalmente são utilizadas ligas com mais cromo, níquel e molibdênio, tá? Também ligas com vanádio, mas são essas ligas que são tratadas termicamente para poder então manter essa superfície. A questão principal é que o cilindro ele precisa manter a superfície mesmo estando sendo aplicado esforços e estando sendo aplicado o calor na superfície do cilindro. E isso não consegue acontecer tão bem no ferro fundido e no aço fundido como acontece no aço forjado, certo? Esse então é o principal material. Tanto a gente vê a diferença que existe entre esses materiais, que se a gente for comparar em questão de custo, a gente vê que o ferro fundido, o custo de um laminador de ferro fundido é cerca de 30% do mesmo laminador sendo fabricado em aço forjado, tá? Enquanto que o custo de laminador de um laminador de aço fundido, ele tem cerca de 40 a 50% do custo de um laminador com aço forjado. Ou seja, o aço forjado é mais que o dobro de um laminador com aço fundido. Isso mostra o como que esse material, sendo mais caro, ele tem então capacidade de dar melhores propriedades ao seu material, ao seu produto final. Seguindo aqui, nós temos o processo de laminação na indústria. Como que ele vai se dar na indústria, então? Inicialmente, o que nós temos são os lingotes de material, pode ser aço, pode ser qualquer metal, okay? Eles são aquecidos, né? Eles passam por um processo de aquecimento. Nessa imagem que a gente vê aquele local, aquele retângulo com diversos materiais, onde seria um forno de aquecimento com esteira, onde o material passa ali por determinado momento para sofrer então o aquecimento. Então ele começa inicialmente passando por uma laminação de desbaste. Nessa laminação de desbaste, o material começa a passar a receber diversos passos de laminação para obtenção de lâminas menores, ok? Depois de passar por esse processo de laminação, ele pode ser enrolado ou não, tá? Isso vai de indústria para indústria, para depois passar então por um resfriamento e novamente por um processo de aquecimento, ok? Quando ele passa novamente pelo aquecimento, há uma recristalização do material e ele passa então por laminadores, mas laminadores com uma melhor precisão, que conseguem dar um acabamento melhor ao material e ao mesmo tempo conseguem atingir as medidas necessárias. Após isso, o material então ele é resfriado e é novamente enrolado, tá bom? Quando ele é enrolado, ele pode seguir para passar por uma laminação a frio, ou ele pode seguir para os processos de corte, onde ele vai ser vendido já para a indústria manufatureira, ok? Para a indústria, para ser utilizado essas chapas já laminadas em espessuras padrões de mercado. Como nós vemos, as espessuras mais comuns de mercado são as espessuras encontradas hoje em polegadas, que vão de 1/8, na laminação a quente principalmente, elas partem de 1/8 até 3 ou 4 polegadas, ok? E na laminação a frio, você vai encontrar por lâminas finíssimas, que você pode encontrar de até 0,2 milímetros de espessura, até
5 milímetros de espessura. Né? Isso varia muito de mercado para mercado, conforme a especificidade aí, ou a necessidade do material. Se a gente for ver como que isso acontece mais na prática, a gente pode ver por esse vídeo aqui, onde você tem ali o material sendo retirado do forno, então ele vai ser colocado já no laminador. Lógico que o processo é automatizado por se tratar de material em alta temperatura, tá? Então, assim que ele é colocado na esteira, a esteira já leva o material para o primeiro processo ali de laminação. Você consegue ver ali na máquina que ele tem um pequeno processo de refrigeração. Você consegue ver o líquido refrigerante ali que ele é jogado. Contudo, esse processo de refrigeração ele não é para o material. Esse processo de refrigeração ele é para o rolo. Entendeu? Você consegue então ter uma melhor qualidade, uma maior durabilidade dos cilindros utilizados se for mantido o processo de refrigeração. Então até o material ele perde bastante calor a partir disso, tanto que durante o processo ele precisa ser reaquecido. Mas há necessidade disso, porque senão você vai ter uma menor durabilidade do seu cilindro e ele vai precisar ser trocado com muito menos tempo. Ok? Seguindo aqui no segundo vídeo, a gente vai vendo como que se dá o processo de enrolar o material depois que ele passa pela laminação, ok? Ele já está numa espessura bem mais fina, então ele é enrolado, por muitas vezes ele vai passar por um resfriamento. Ele pode seguir depois desse resfriamento já para outro processo de laminação, ou ele pode seguir para os processos de corte, onde ele será depois já vendido para a indústria de manufatura. Tá? Então aqui nesse slide a gente vê um pouquinho aí dos materiais que estão sendo laminados. Nós temos aqui uma chapa já que passou pelo processo, mais atrás a gente tem ali um outro bloco que ainda está sendo processado, tá bom? Só para conhecer um pouco mais. Então vamos ver agora a laminação a quente. A laminação a quente, então, ela se dá da seguinte forma. Devido ao aquecimento, o material ele fica necessariamente mais maleável, tá? E durante esse processo, então, segue-se a mesma forma, são os rolos que pelo atrito puxam o material e fazem então uma compressão nesse material. Ao realizar essa compressão, os grãos são comprimidos, ou seja, existe o encruamento, mas por causa da temperatura do material, que está acima da temperatura de recristalização, o material ao mesmo tempo já é recristalizado, entende? Então ele passa por um processo ali onde há o encruamento e em seguida já existe a recristalização. Normalmente, enquanto vai acontecendo esse processo, vai eliminando outras falhas que existem entre os grãos, fazendo então com que exista um refinamento nos grãos, certo? Então o processo que ele é laminado a quente, ele vai ter uma estrutura muito mais distribuída, ok? Seguindo aqui, outro método de laminação é a laminação de perfil. A laminação de perfil, então, utiliza rolos, utiliza cilindros com perfis para poder deixar uma impressão, para deixar uma marca na peça. Então, eles conseguem fazer com que a peça tome outro formato. É esse o processo de conformação esperado. Então, que a peça então começa a barra que passa pelos cilindros, ela vai tomando outras formas para assim chegar a um produto final, a uma barra diferente do que era o lingote inicial que entrou na máquina. Então esses rolos, eles são fabricados então já com esses perfis, ok? Para serem então as peças poderem ser perfiladas, ao passar por esse rolo eles tomem a forma desses perfis, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem a conformação de uma viga I. Ele inicia um primeiro processo num rolo, numa forma de um rolo, depois passa por outro, deixando uma forma diferente, depois vai abrindo a forma. Olha só como é interessante, são pelo menos
8 rolos para poder fazer com que esse material chegue a esse formato final, entendeu? Desde o lingote inicial, desde o bloco que é recebido, ele passa então por rolos diferentes, pelo menos aí 8 rolos para poder chegar a esse formato, tá bom? 8 conjuntos de rolos, ok? Nós temos então com que a peça passa então de forma que não exista outra alternativa senão tomar aquele formato para poder passar pelo, tá bom? Então aqui nós temos uma viga-i, tá? Que foi conformada há pouco, tá? Ela ainda está quente. Olha que interessante. Tá? Aqui nós temos diversos rolos que servem para a conformação de um único produto. Ok? Então passa pelo rolo inicial e depois vai tomando forma nos rolos menores. Ok? Até chegar do produto. Tá? Agora a laminação a frio, ela vai se dar de outra forma. Tá? O material que passa por ela, ele vai sofrer o encruamento e ele não vai voltar à forma original. Ele vai ficar simplesmente encruado. E ao ficar encruado, se esse processo de encruamento for prolongado ou for um processo muito forte na peça, se a peça for muito encruada, isso significa que a peça também pode ter as características ruins do encruamento, ou seja, o encruamento até determinado percentual, até 25%, se eu não me engano, ele traz algumas propriedades benéficas ao material, ou seja, ele consegue aumentar a resistência do material. Isso a gente viu naquela primeira aula sobre processos metalúrgicos. Okay? Então ele consegue aumentar a resistência à tração do material, a resistência à compressão do material. Okay? Mas se esse encruamento passar desse percentual, ele começa a trazer propriedades negativas. O material começa a ficar mais quebradiço, mais falho. Então nós temos esses problemas aí. Então para que o encruamento aconteça de uma forma que traga os aspectos positivos, então o material que deve vir já da laminação a quente deve vir para ser feito simplesmente a laminação a frio no percentual correto. E se esse material for passar por mais processos de laminação a frio, ele vai precisar passar por processo de recristalização para poder pelo menos haver aí para poder ser retiradas as tensões principais aí do material, pelo menos isso, ok? Mesmo que não haja o crescimento do grão, até mesmo o crescimento do grão não é requerido. Então vamos lá. Quais são então as principais vantagens que nós vemos aí na laminação e seus principais defeitos? Tá? Então as principais vantagens que nós temos, essas vantagens são a laminação a quente, ela consegue eliminar, não eliminar totalmente, mas eliminar na prática quais são os defeitos que vêm da fundição, principalmente da fundição do aço. Okay? Através da laminação se elimina-se os vazios, se faz com que as peças, com que exista o refinamento do grão, e existindo o refinamento do grão, você consegue ir melhorando as propriedades mecânicas do material. Você faz com que o material, que quando fundido é um material muito simples, que não tem muitas propriedades utilizáveis, se torne um material cheio de propriedades que pode ser utilizado em diversos elementos mecânicos. Okay? Outra vantagem que se encontra é que a laminação é um processo de velocidade, ou seja, ele é um processo que ele consegue criar uma conformação de forma rápida. Diferente dos outros processos de conformação, na laminação a conformação se dá de forma muito rápida. Mesmo na conformação de perfil, o próprio lingote ele passa rapidamente pelos rolos para poder assim extrair um perfil próprio do material. E isso acontece rapidamente. Você tem maior produtividade nesse processo. Na laminação, então, além
do refinamento que você consegue realizar no grão, pela laminação a frio, você também consegue um grande aumento das propriedades do material, né? Você consegue aumentar o limite de escoamento desse material, fazer com que seja um material mais resistente, tenha uma maior resistência mecânica, ok? Então são diversas aí as vantagens que aparecem na laminação. Vamos ver também quais são alguns dos defeitos que podem aparecer. Nós temos principalmente o defeito de vazio, e o defeito de vazio ele pode ter origem nos rechupes ou gases retido no material de fundição. Então é um defeito que pode aparecer. Se aparecer em determinada parte do material, essa parte poderia ser descartada, mas o resto é aproveitável, tá? E eles causam defeito assim, ele aparece na superfície do material, tá? E ele também causa um enfraquecimento na resistência mecânica daquele local do material que está sendo laminado, tá? Existem as gotas frias, que são respingos de metal que se solidificaram nas paredes da lingoteira durante o vazamento. Ok? Posteriormente, eles se agregam ao lingote e permanecem no material até o produto acabado. Então, as gotas frias são materiais que ficaram presos ao seu produto, né? Então, pequenas gotas de material que tem propriedades diferentes do restante do seu material que ficou preso no produto, e conforme você começa a laminação, ela vai aparecer e pode se destacar, pode ficar preso de alguma forma, mostrando uma desuniformidade ali, no material. Ok? Nós temos depois as trincas, que elas aparecem desde o lingote e depois vai aparecer durante a laminação, né? Principalmente as trincas aparecem quando se faz o uso de temperaturas inadequadas, ok? Existem as dobras que acontecem por reduções excessivas, ok? Quando se tenta fazer uma redução de uma espessura muito elevado, ou seja, parte de uma espessura muito maior para uma muito menor, isso pode fazer com que aconteça uma dobra, tá? Fazendo assim uma falha no material, tá? Fica um excesso de massa ali naquele ponto do material. Depois nós temos aí as inclusões, que são partículas resultantes da combinação de elementos presentes na composição química do lingote, ok? Então essas partículas ficam presas ao material e ele vai dar uma propriedade diferente naquele local onde ele está fixado, tá? E causa um defeito aí na superfície do material laminado. Tá? Finalmente nós temos segregações. Segregações acontecem pela concentração de alguns elementos nas partes mais quentes do lingote. Então, se não há uma divisão correta da temperatura, pode concentrar alguns elementos. Isso acontece principalmente durante a fundição e vai aparecer propriamente na laminação. Tá? Então você vai ter material onde uma ponta dele vai estar com uma propriedade diferente do resto do corpo do material. Isso vai fazer também pode causar defeitos até mesmo na máquina, né? O próprio cilindro pode não comportar esse excesso de dureza e deixa o material de certa forma heterogêneo, podemos dizer assim, né? Com propriedades diferentes em sua extensão, não é um material assim comerciável. Bom, então esses são os principais defeitos que nós encontramos no processo. Chegamos então ao final da nossa terceira aula aqui da disciplina de Tecnologia de Materiais. Eu vou deixando então aqui para vocês alguns vídeos para vocês poderem conhecer um pouco mais. Deixo aqui embaixo um vídeo sobre o processo de produção, ok? Como que esse processo acontece. Deixo dessa empresa, que é uma empresa de laminação. Inclusive foi desse vídeo aí que eu retirei alguns materiais para poder estar colocando aqui nessa aula. Deixo aqui para vocês também, logo abaixo, um pouco mais sobre propriedades dos materiais. Ok? É uma aula de uma universidade aqui de São Paulo, tratando mais a fundo o tema das propriedades dos materiais.
tema que vocês já estão aprendendo em tecnologia dos materiais, mas que vocês podem se aprofundar mais, que é muito importante aqui para a tecnologia de processos. Tá bom? Para a nossa próxima aula, então, a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre trefilação. Vamos ver aí quais são as máquinas, quais são as operações. Vamos conhecer também o processo de extrusão e todas as suas vantagens, o que compensa fazer com extrusão. Então, finalizamos aqui a nossa aula. Fiquem nessa e até mais!